Olá, turma. Vamos continuar aqui o nosso assunto, né, falando das Forças Armadas e segurança pública. Tá? A gente vem acompanhando o texto da Constituição, previsto lá no artigo 142, e a gente falou de vários aspectos a respeito das Forças Armadas, né, que elas são instituições permanentes, regulares, né. Falamos também que ela se organiza, ela se mantém com base em dois pilares, que é a hierarquia e a disciplina, tá? E ela é coordenada sob a autoridade suprema do presidente da República, ok? E aí o objetivo das Forças Armadas principal é defender a pátria, tá? Né? E garantir o controle, né? A coexistência dos poderes constitucionais, né? E também agir a qualquer momento por iniciativa de qualquer dos poderes, tá? Legislativo, judiciário, né? Ou o executivo, e para garantia da lei e da ordem. Então a gente vê que as finalidades, são três finalidades constitucionais. As Forças Armadas têm: a primeira, defesa da pátria; a segunda é garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem, certo? E a gente veio falamos sobre a defesa da pátria, que ela consiste em ações das Forças Armadas que visam a proteção do Brasil no âmbito territorial, aquático e aéreo, né? E aqui se define o que? Aquático, marinha, né? Territorial, exército, e aéreo, aeronáutica, ok? Então, assim, a gente viu também que em tempos de paz, a defesa da pátria é exercida por intermédio de quem? Né? Das relações diplomáticas do governo, né? Ministério das Relações Internacionais, né? E as Forças Armadas, elas nesse período de paz, em tempos de paz, elas fazem apenas uma ação preventiva, né? Ou seja, ela demonstra para qualquer outro Estado, né, que não o brasileiro, que ela está aqui presente. Então, assim, ela atua de forma preventiva, né, por meio do seu poderio bélico, né, e militar. Então ela marca a presença, né? Ela marca a presença com a finalidade de inibir qualquer ação que ameaça a soberania do país, tá? Em tempos de paz, né? E a gente vê que no artigo 2º da Constituição Federal também a garantia dos poderes constitucionais, né, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário, também se dá pelas Forças Armadas. Então, assim, a intenção, o objetivo das Forças Armadas, dentre outros, é garantir, né, assegurar a existência do Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional, a independência e a harmonia entre os poderes, né? Então, isso já joga por terra qualquer pretensão de ditadura militar ou Forças Armadas, né? Ela não existe para essa finalidade. Pelo contrário, é para assegurar um Estado Democrático de Direito. Aí falamos também da garantia da lei e da ordem, né, conhecida como GLO, né, que ela justamente se utiliza das Forças Armadas para assegurar o cumprimento da lei, ou seja, em alguma situação, em algum lugar onde a lei não está sendo cumprida, né, eu até citei como exemplo o estado do Rio de Janeiro, né, que estava havendo um descontrole, né, e não estava sendo respeitada a lei penal, né, porque o crime estava sobrepondo a ordem, né. E aí foi necessário, na época do presidente Michel Temer, uma intervenção militar, né, administrativa do estado do Rio de Janeiro, para que se fizesse coibir, né, o crescimento ou a atuação mais evidente, como vinha acontecendo, do tráfico, né, do crime organizado e tal. Então a gente chega e a gente percebe que, feito esse breve resumo do que a gente já estudou, que está no vídeo anterior, que a Marinha, na realidade, ela é força marítima, né? Ela cuida das águas, né? E o Exército é força terrestre, né, que cuida das operações militares realizadas no solo, e a Aeronáutica, por sua vez, é a força aérea que cuida do espaço aéreo brasileiro.
Tá? Mas nós vimos aqui no artigo 142, no parágrafo 1º do artigo 142, que ele diz o seguinte: o caput do artigo 142 diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Aí, o parágrafo 1º diz o seguinte: lei complementar estabelecerá as normas gerais, né, a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. E aqui a gente parou a nossa aula passada, tá? Então aqui a gente percebe que é o quê? Uma norma de eficácia contida, né? A gente viu que as Forças Armadas, elas têm, né, conforme o caput do artigo 142, uma competência ampla, né? É constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema, para garantir dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, poder amplo, né? E aí a lei complementar, ela vem justamente para poder fazer o quê? Contexto, organizar e dizer como é que vai se dar, né, a atuação das Forças Armadas e tal, a sua organização. E aí a gente chega na lei complementar, que eu quero que vocês estudem, leiam em casa, né, com bem atenção, ok? É para compreender mais algumas. A gente não vai entrar muito na lei, porque a nossa carga para essa disciplina é muito grande. Então, assim, mas eu espero que vocês leiam a lei complementar 97, de 9 de junho de 1999. Tá? Ela dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Tá? E no caput, no artigo 1º dessa lei, quando se fala na seção 1, que fala das destinações e atribuições, diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Aqui praticamente ela está repetindo o caput do artigo 142 da Constituição, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ela repetiu a íntegra do caput do artigo 142, né? Aí ela fala bem aqui, no parágrafo único do artigo 1º da lei complementar 97 de 99, tá? Ela diz o seguinte: parágrafo único: sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas nessa lei complementar, tá? Então, assim, no caput do artigo 142, a gente vê que as Forças Armadas, elas têm suas competências precípuas, aquelas principais, né? Que é o que, conforme o caput diz, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se a quê? Então, essas são as competências principais: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, né, da lei e da ordem, ok? A garantia da lei e da ordem. Então, assim, essas são as competências principais, mas elas também, conforme a lei complementar, né, 97 de 99, ela diz que sem comprometimento de sua destinação constitucional, ou seja, daquilo que está previsto no artigo 142, no caput, aí cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas nesta lei complementar. E aqui ela traz um rol, né, de competências subsidiárias, tá? O que são competências subsidiárias, né? São aquelas que cabem às Forças Armadas, além das principais previstas no caput do artigo 142, que é justamente do caput a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Essas são as principais, tá? E as subsidiárias estão previstas nessa lei. Então eu quero que vocês leiam essa lei complementar,
tá? 97 de 1999, que ela fala justamente dessa organização, né? Ela traz justamente, fala justamente de como vai se organizar, de como vai se estruturar as Forças Armadas, ok? A gente percebe que ela é uma norma de eficácia contida, então ela vai regulamentar e vai trazer os limites, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode. Né? As três armas, ou seja, quais são as três armas? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, elas possuem atuações subsidiárias, né, gerais e específicas, que são reguladas pela Lei Complementar 9799. Né? Então, assim, a gente percebe que além daquilo que está previsto lá no caput, do artigo 142, elas trazem algumas previsões a mais. Olha aqui, por exemplo, né, as atribuições gerais, elas encontram-se previstas no artigo 16 dessa Lei Complementar 9799, e consiste o quê? Na cooperação em desenvolvimento nacional e a defesa civil na forma determinada pelo Presidente da República. Então, assim, desenvolvimento nacional, defesa civil, qualquer evento, qualquer necessidade que tenha de organização, de estruturação no país, né? Em alguma cidade, por exemplo, pode estar tendo uma obra, né, que demande grande estrutura, e que dependa de um suporte das Forças Armadas, seja ela terrestre, aérea ou aquática. Nesse momento, o presidente pode requisitar as Forças Armadas. Eu não sei se vocês viram agora esses dias, mas assim, em algumas partes, inclusive aqui na Transamazônica, né, que estava sendo feita uma rodovia, quem estava coordenando a operação e a execução dessa obra era o Exército. Né? Então, assim, aqui o artigo 16 da Lei Complementar 9799, ela diz que consiste na cooperação com o desenvolvimento nacional, ou seja, né, o desenvolvimento nacional, estrutural, né, a infraestrutura do país, aquilo que precisar e demandar das Forças Armadas, elas são órgãos de caráter permanente e regular, então elas estão à disposição do Presidente da República. Né? Outra, cooperação com o desenvolvimento nacional se dá no campo da pesquisa, do conhecimento, né, do saber e na construção, na infraestrutura, na engenharia e de forma geral nas ações das Forças Armadas que colaboram com o desenvolvimento social e econômico do país, aquilo que eu acabei de falar. Então, sempre que houver necessidade, seja na engenharia, na construção, na infraestrutura, né, as Forças Armadas elas estão à disposição para atuar auxiliando, né, na cooperação do desenvolvimento nacional. Perfeito? Em relação à participação das Forças Armadas na defesa civil, né, isso ocorre geralmente com ações sociais, né, com a realização de operações PIPA, por exemplo, as vítimas de alguns desastres naturais, né, provocados pelo homem, ou reconstruções de estradas. Então, se vocês percebem, às vezes acontecem algumas catástrofes, alguns acidentes, né, mesmo o próprio semiárido, né, no Brasil, né, que precisam muitas vezes de um apoio através de caminhões-pipa ou de algum socorro à vítima de acidente sério. As Forças Armadas elas são colocadas à disposição para atuar, então elas atuam nessas situações, né? Apoio médico hospitalar, a comunidades carentes. Então, as Forças Armadas, na defesa civil, ela atua dessa forma, né? Agindo em ações sociais, certo? E em relação ao desenvolvimento, né, ao desenvolvimento nacional, ela atua no conhecimento, na pesquisa, na construção, na infraestrutura, na engenharia, né, dando esse apoio né, sob o comando e a determinação do Presidente da República. Tá? E a gente vê bem aqui, eu quero que vocês estejam bem atentos a respeito de algumas dessas atribuições subsidiárias, né, específicas de cada Forças Armadas. Eu elaborei aqui no material para vocês uma tabela para que vocês dêem uma lida depois. Então fala, né, na Marinha, por exemplo,
quais são as atribuições subsidiárias específicas da Força Armada? Na Marinha, orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, ou seja, aquilo que tiver ligação com a Marinha Mercante. E no que interessar a defesa nacional, tá? A defesa dos mares, né? Qualquer invasão de navio de outro lugar, tá? Qualquer coisa que acontecer é competência da Marinha, no que tiver a ver com os mares. Contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar, tá? Na questão da estruturação, da defesa do campo, da distância, de fazer, de resguardar a soberania do Estado brasileiro na limitação aquática. Tá? O Exército, quais atribuições subsidiárias do Exército trazidas lá pela Lei Complementar 97 de 99? Contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao poder militar terrestre, cooperação com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, né? Para quê? Na execução de obras e serviços de engenharia, né? E tanto nos recursos que são da União, né, nas obras que são de iniciativa da União, quanto daquelas que são de iniciativa do Estado, ou mesmo do município, né? Se assim eu precisar de um apoio técnico específico, né, e isso solicita ao presidente da República, ele pode determinar que as Forças Armadas cooperem. O Exército especificamente nesse caso. Então, outra função do Exército, função subsidiária, é cooperar com órgãos federais quando se fizer necessário na repressão aos delitos, né, de repercussão nacional e internacional no território, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instruções. Com situações que envolvem tráfico internacional, né, controle de fronteiras, tá? Então isso aqui, o Exército também ele atua justamente nessa parte de solo, tá? Resguardando, protegendo as fronteiras, e auxiliando a segurança pública nessa parte de controle de tráfico, de drogas, de contrabando. Na aeronáutica, funções subsidiárias, atribuições subsidiárias da aeronáutica: orientar, coordenar e controlar as atividades de aviação civil. Tá? A gente sabe que vocês podem perceber tudo que é acidente que acontece envolvendo aeronaves, né? Primeiro se aguarda quem chegar, a aeronáutica, né? O laudo é da aeronáutica, ela vai dizer o que aconteceu, se houve. Então, assim, a competência da aeronáutica, esse controle aéreo no Brasil, tá? Promover a segurança e da navegação aérea, contribuir para a formulação, condução de política aeroespacial nacional. Então, toda essa parte de aprimoramento, né, de organização estrutural do sistema aéreo no Brasil, de sinalização, de aeroportos e tal, a aeronáutica ela tem essa função subsidiária, essa atribuição subsidiária de controlar. E uma outra função é estabelecer, equipar e operar diretamente ou mediante concessão a infraestrutura espacial aeronáutica e aeroportuária. Então, assim, ela controla toda a operação, né, envolvendo o espaço aéreo brasileiro, né, e os portos, os aeroportos, quer dizer, então toda essa estruturação, né, esse controle, né, de quem entra, de quem sai, sinalização, né, cumprimento das regras, né, inclusive ela opera o Correio Aéreo Nacional, né, o transporte de cargas nacionais e tal, aéreo, né, transporte de encomendas e tudo isso fica subordinado à aeronáutica, ok? Eu vou disponibilizar para vocês esse material, tá? E a gente vê que tem várias outras funções, vocês vão ver lá no material, que também dizem respeito à aeronáutica, o Exército e a Marinha. Ok? Eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, e aí eu volto dando continuidade em algumas especificidades trazidas pela Lei Complementar 9799. Já já.